aqui no Instagram toda sexta-feira, ao meio-dia, horário de Campo Grande, às 13 horas, horário de Brasília. A gente tem um aulão aqui, falando, aprofundando um pouco mais sobre o nosso tema da semana, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem já é protagonista, coloca aí, hashtag protagonista. Quem tá de espectador ainda, coloca aí, hashtag espectador, pra gente conhecendo, né? Os protagonistas já estão aí tomando as rédeas da vida, trabalhando seu autodesenvolvimento, né? Mas tem gente que tá só de espectador ainda. Então vai colocando aí pra nós e pra gente ir começando. Quem tá acompanhando a gente essa semana aí no nosso feed, no nosso stories, nos nossos comentários aí, tá vendo que o assunto da semana é autorresponsabilidade, né? A importância da gente ter essa competência, da gente ter essa habilidade, essa soft skills, porque sim, é uma soft skills muito bem desenvolvida para melhorar os nossos resultados, né? Falamos aí dos benefícios, falamos das consequências de não ter essa autorresponsabilidade, falamos o quanto que ela tem a capacidade de mudar os nossos resultados, e a gente vai continuar falando sobre esse tema até domingo, afinal é a semana da autorresponsabilidade. Se você não sabe do que eu tô falando ou ainda não se inteirou, acabando essa aula aqui, vai lá no feed e acompanha lá que desde segunda-feira a gente tá freneticamente falando desse assunto, né? Todo dia eu tô compartilhando com vocês no feed, com vídeos, com post, nos stories, então corre lá pra você ver, tá bom? Mas sempre tem muito mais o que falar, ainda mais num tema como esse, né? Que tem a capacidade de mudar todos os nossos resultados. É imprescindível aí nesse nosso processo de autodesenvolvimento, né? A autorresponsabilidade, ela é uma habilidade primordial não só nos processos de coaching, mas também nos processos de autodesenvolvimento mesmo. Sem essa autorresponsabilidade, dificilmente eu vou conseguir colher resultado e vou conseguir ser aí o protagonista da minha vida, né? E por falar nisso, por falar em autodesenvolvimento, por falar em protagonismo, lembrando que já estão abertas as inscrições para o meu aulão gratuito, que vai acontecer no dia 2 de junho, tá? E aí nessa aula você vai conseguir descobrir como trilhar esse caminho do autodesenvolvimento e buscar essa alta performance, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, tá? Então, sem ter que ficar escolhendo, sabe? Sem ter que abrir mão das coisas que são importantes para você, das coisas que você gosta. Então não perde tempo não, acabando a aula tem um link lá na minha bio que é para inscrição desse aulão, é gratuito, chama todo mundo e vem que eu vou te contar o passo a passo, as técnicas, as ferramentas que eu utilizo no meu autodesenvolvimento, que eu trabalho isso com as minhas turmas e eu vou contar para você. E ó, mais legal, de graça, tá gente? Conteúdo topzera gratuito. Então, se você tá buscando isso, vai lá, corre no link da bio, tá bom? Bora lá, então, para nossa aula de hoje. São 12:05. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando, porque a gente tem assunto hoje, né? Então, vamos lá, gente. O tema hoje, então, é autorresponsabilidade, né? Para completar aí complementar o nosso tema da semana. Então, certamente eu sei que tem pessoas aqui que adoram essa frase, né? Às vezes a gente já escutou aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Daiane está aqui para me ajudar. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Quem aí já ouviu essa frase? Conta aqui pra mim, além da Dai, que eu sei que, ó, tem ela gravada, tatuada, né, Dai? Quem já ouviu essa frase? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Me conta aí quem conhece essa frase. Essa frase, gente, tem um delay aqui. Essa frase, ela é... A Marcinha também, né, Marcinha? Essa frase, normalmente ela é lembrada, né? Quando a gente fala de relacionamento pessoal, de vida, né? A Thaís também conhece essa frase. Mas ela também tem um impacto muito significativo na nossa vida profissional, né? Por quê? Porque essa frase, ela tá diretamente ligada à autorresponsabilidade.
autorresponsabilidade. Sim! Que é uma característica que está ligada à disciplina, que é uma competência que está ligada ao compromisso, à proatividade, à capacidade de assumir erros. Então, quando a gente amplia um pouquinho, né, a nossa visão, a nossa interpretação dessa frase, caraca, como a gente enxerga a autorresponsabilidade nela, né? E essas atitudes, elas são necessárias para que a gente tenha uma mentalidade positiva, para que a gente tenha autoconfiança, para que a gente consiga aí sucesso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? E aí tem uma outra frase também que eu trouxe aqui para nós, vê se vocês já ouviram essa. Ele fala assim: tudo que chega até você, de alguma forma, começou em você. Uau, quem já ouviu essa frase? Tudo que chega até você, de alguma forma, começou em você. E por que isso, né, gente? É simples. A autorresponsabilidade, a responsabilidade e a autorresponsabilidade, né, das escolhas da vida de uma pessoa não é de ninguém. É dela mesma. Então, de alguma forma, tudo que chega até você começou em você. Vamos refletindo aí, né? Lembra que se não vai fazendo sentido, vai guardando na caixinha aí, não dispersa não, tá? Vai guardando aí que daqui a pouco vai fazer sentido pra você. Porque se você ainda não tem familiaridade com esse tema, pode ser que a lâmpada acenda e fala, nada a ver. Calma, respira, tá? Respira. Vai fazer sentido. Por quê, gente? Uma pessoa se torna autorresponsável, né? Quando ela tem a capacidade de mudar algo na sua vida, né? E aí, com isso, ela, assim, né, encara tanto os sucessos quanto os fracassos de cada passo que ela vai dando. Ela se responsabiliza por cada um desses passos, né? Deixa eu pegar um exemplo mais simples aqui para vocês entenderem. Vocês conhecem alguém que sentem, né, insatisfação, estão insatisfeitas aí de repente com as suas atividades no emprego que escolheu, né? E aí o que acontece? Quando essa pessoa passa o dia inteiro reclamando, culpando terceiros, não fazendo nada para mudar, né? O que ela vai colher disso? Provavelmente uma demissão, né? Mas se essa pessoa assume a responsabilidade, né, de ter aceitado o emprego que hoje não faz mais sentido na vida dela, né, é muito mais fácil ela compreender o que precisa ser mudado, né, e as reclamações cessam, porque ela traz para ela, né. Eu sei que não é simples encarar, por exemplo, nesse nosso exemplo, uma mudança de carreira, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas é possível transformar realmente em algo para assumir as consequências. Quando não, eu assumo isso, eu vou assumir. Eu me coloquei aqui nessa situação, eu aceitei este emprego que hoje não faz mais sentido para mim. E ok, a responsabilidade é minha. O que eu vou fazer para mudar? Eu estou disposta a assumir as consequências, né? Isso é um conceito mais simples de autorresponsabilidade, né? Assumir isso. Aí você pode estar pensando assim, Michele, mas eu não tive escolha. Na verdade, você teve sim, tá? Porque até quando uma pessoa deixa de escolher, ela está escolhendo. Eu sempre falo essa frase, né? Quem tá comigo no caminho aqui já ouviu, né? Eu falar isso, que não fazer nada também é uma escolha, né? Oi, Maicon. Oi, Valéria. Bem-vindos. Então, não fazer nada também é uma escolha. Então, quando você disse eu não tive escolha, sim, você teve escolha, só que você escolheu não fazer nada, né? Michele, mas eu não tenho tempo, eu tô sendo cobrado no meu emprego, eu não tive a mesma oportunidade, sei lá, eu estudei em escola pública, o governo não me ajuda, pobre não tem oportunidade na vida, o Covid lascou com a minha vida. Olha só a quantidade de histórias que a gente conta, né? Porque quando algo negativo acontece, como, né, esse momento atual aqui, quando algo negativo acontece, a primeira reação nossa é encontrar um culpado ou se culpar. Esse é um hábito muito comum no ser humano, né? Porque ele reforça um padrão mental que a gente tem. Porque se a responsabilidade não é minha, né? Eu vou ser aceita. Porque se eu não for culpada, as
pessoas não vão me jogar de escanteio, né? Então, existe um medo de ser rejeitada ao errar, né? Existe uma insegurança criado por tudo isso que faz com que a gente não assuma, a gente empurra, né? A gente terceiriza. Mas o que acontece? Será que eu me tornando vítima, né? Me colocando como vítima, a culpa não é minha, é do outro, então eu sou a vítima, ok? Eu me tornando vítima, eu transferindo essa culpa para terceiros. Será que fica realmente mais fácil, né, de enfrentar aí determinadas situações por conta disso? Porque eu sou a vítima e eu não sou a responsável, né? O fato é que quando a gente aponta um culpado, parece que as coisas ficam mais simples. Mas a grande questão é que esse comportamento de achar um culpado, ele faz com que eu não aprenda. Ele faz com que eu não reflita sobre o que aconteceu e ele não me deixa evoluir. Porque eu vou ficar parada. A culpa não é minha, a responsabilidade é minha, eu não tenho nada com isso. Ó, tchau, é do outro. E aí eu não aprendo, eu não cresço, eu não evoluo. Pelo contrário, né? Eu tô delegando o problema para uma outra pessoa, né? E quando eu escolho me vitimar, me martirizar, eu fico muito mais frágil e muito mais preso ao problema, né? Então, muitos comportamentos de vitimismo que a gente enxerga nas pessoas é pura falta de autorresponsabilidade, porque ela não assume muito, então ela é a coitada o tempo todo, todo mundo ataca, todo mundo faz com ela, todo mundo tem culpa, né? Tadinha, ela é a vítima, né? Isso torna a pessoa frágil, não deixa ela refletir, não deixa ela crescer, não deixa ela evoluir, né? Enquanto o contrário, né? Quando a gente assume a responsabilidade, a gente assume esse poder que a gente tem, né? Eu falo que o ser humano ele tem um poder inacreditável, né? Que é o poder de fazer escolhas, né? E o poder de mudar. Porque quando eu escolho que eu não quero mais isso, eu mudo, né? Mas para isso eu tenho que ter autorresponsabilidade. Porque enquanto eu estiver me vitimando, me fazendo de coitadinha ali, eu não vou ter energia para mudar. Por que eu vou mudar se o problema não é meu, é do outro? Né? Por que eu vou fazer diferente? Se essa estratégia não deu certo, por que eu vou fazer diferente? O problema não é meu, o problema é do outro, né? Faz o teste aí, ó. Quando você fala assim, a frase, né? Eu sou culpado. Nossa, olha como é pesada essa frase, né? Ela é negativa, né? É pesada ela, eu sou culpada, né? Agora, quando você fala assim, eu sou responsável por isso, é mais leve. Ele te impulsiona para uma ação, né? Mentalmente, ela programa o teu cérebro para agir. Você é responsável, faz alguma coisa. Se não tá dando certo, faz alguma coisa, né? Então, ele cria espaço, né? Pro aprendizado. Quando você fala, eu sou responsável por isso. Olha, esse mês a meta era 100, tu vendeu 80. Ao invés de você terceirizar essa culpa. Não, mas a culpa é do Covid, a culpa é do entregador, a culpa é do fornecedor, a culpa é do meu vendedor, a culpa. Você fala, ok, eu sou responsável por isso, o que é que eu vou fazer para superar isso, para melhorar isso da próxima vez, numa próxima oportunidade, né? O que acontece? Quando eu troco a fala de eu sou culpado para eu sou responsável, a gente começa a rever as nossas escolhas, né? E a gente começa a enxergar as coisas sobre uma perspectiva diferente. O simples fato de você substituir a palavra culpa por responsabilidade, né? Você muda, né? De uma conotação negativa, né? De um significado pesado para uma nova chance, uma nova possibilidade, né? E a autorresponsabilidade, gente, ela tem muita potência, assim, ela traz motivação, ela te coloca pra, TBT, tirar a bunda da cadeira, TBC, né? Tira a bunda da cadeira, né? Porque a responsabilidade é sua. Então, ela dá espaço pro crescimento, ela dá espaço pro aprendizado, né? E claro, ele cuida das suas emoções, cuida das suas relações, porque relações profissionais ou pessoais, de amizade, qualquer relação, tá? Pai e mãe, enfim, amigos, onde existe alta responsabilidade, são relações muito mais saudáveis, né? Essa autorresponsabilidade permite que a gente faça escolhas entendendo que sim, elas terão consequências, né?
Mas essas consequências não vão te paralisar, né? Porque você sabe que é resultado de tudo que você vive. Então você pode mudar, você pode transformar, você pode fazer diferente, você pode aprender, né? E esse, gente, é um caminho contínuo. Você vai estar sempre aprendendo, sempre refletindo como fazer melhor, sem buscar culpados, mas buscando essa evolução. Tá fazendo sentido aí, gente? Olá, Priscila, Marcelino, Karen, Lorena, bem-vindos, gente. Pessoal, tá fazendo sentido por enquanto? Ok, Val, obrigada, Karen. O que acontece, né? O fato é que para que a gente realmente consiga tomar aí as rédeas da nossa vida, né? Até um conteúdo essa semana aí no nosso feed falava assim, pô, se você não tá no comando da sua vida, da sua própria vida, quem é que está? Se você não é o protagonista da sua vida, quem é? Será que você tá agindo como coadjuvante na sua vida? Se você não é o personagem principal da sua vida, se você não tá no domínio, não tá liderando, não tá comandando a sua própria vida, quem é que está? Porque sim, alguém está comandando isso. E eu espero, sinceramente, que esse alguém seja você, né? Então, para que a gente possa tomar as rédeas da nossa própria vida, a gente precisa criar essa consciência, né? Olhar de uma maneira que talvez a gente não esteja acostumado, né? E sempre se questionar, peraí, não vou encontrar culpado. A responsabilidade é minha, diante do que aconteceu. Eu não tô falando de culpa, né? Pode ser que seja uma coisa aleatória a você, ok. Mas o que eu posso fazer que é de responsabilidade minha? O que eu posso fazer apesar de tudo isso que está acontecendo, que está sobre a minha responsabilidade, né? E é fortalecer essa disciplina de procurar sempre agir diferente, né? Ao invés de a gente ficar fugindo das responsabilidades e procurando culpado. A gente gasta uma energia absurda procurando culpados pelas coisas que aconteceram, né? Quando você derrama o copo de água na mesa, né? Imagine que você derramou um copo e a água tá indo ali pro teu computador, né? Se você ficar procurando culpados, quem derramou, de quem que é isso aqui? Não fui eu, quem foi, né? É muito provável que a água chegue até o computador e te cause um prejuízo maior. Para de procurar culpado. O que você pode fazer ali, naquele momento, para resolver as coisas? Para pensar diferente, né? Ninguém tá falando de culpa, a gente tá falando de responsabilidade, o que é muito diferente, né? Então, o meu convite para vocês é para que vocês experimentem, né? Oi, Bia! Experimente, faça aí uma avaliação das suas decisões, dos seus comportamentos, né? E procura manter o foco nos seus resultados, nas suas lições, naquilo que você pode aprender com tudo isso, naquilo que você aprendeu com tudo isso, né? E isso, gente, vai trazer um benefício não só para sua vida particular, tá? Mas também para o seu trabalho, né? Para quem lidera equipes aqui, né? Presta atenção no que eu vou falar agora, né? Para quem é líder de empresa, para quem é líder de um setor, para quem é líder dentro da sua própria casa, tá? Tudo isso se aplica também. Porque, ó, pensa comigo. Os colaboradores, ou as pessoas da sua equipe, ou as pessoas da sua família, se coloquem aí nesse papel de liderança, tá? Para que eles se sintam pertencentes, isso aí, Val, para que eles se sintam pertencentes àquilo ali, para que eles se sintam engajados, né, com a empresa de verdade, né? Aquele que veste a camisa mesmo, isso é engajamento, né? Eles precisam se sentir responsáveis pelas suas demandas, pelas conquistas da companhia, sabe? É extremamente importante que eles entendam, as pessoas do seu grupo aí, seja da sua empresa, da sua família, né? Eles precisam entender qual que é a relevância da função deles naquele trabalho ali. Por que ele é importante, né? Ali. Por que é que a responsabilidade dele é tão grande que se ele não fizer a parte dele, vai prejudicar um todo, né? É isso aí, Bia. Olhar para isso, sabe? Porque ele precisa entender que uma pequena coisa que ele fizer, que ele é parte importante. E que se ele não fizer a parte dele, ele vai prejudicar um todo. Olha
o tamanho da responsabilidade. Ele precisa entender, nossa, eu sou muito importante. Eu sou importante aqui nesse trabalho. Se eu não fizer a minha parte, eu vou prejudicar um todo. Eu tenho responsabilidade sobre isso, né? E é papel da liderança fazer com que isso aconteça. Fazer com que essa mensagem chegue ao seu liderado. São os líderes que têm que empoderar os liderados. São os líderes que têm que motivar o pessoal da sua equipe ou da sua família, né? A fazer isso. Vamos pensar mais simples, na família, né? Você precisa economizar energia. Então, você, né, chegou a conta e tal, vocês fizeram um acordo ali. Vamos economizar energia dentro de casa, né? Ok. Se você não demandou responsabilidade para cada um, aquela mensagem entrou por aqui e saiu por aqui. Vazou. Vai chegar no outro mês, no máximo você cumpriu o seu papel. Agora, experimenta delegar funções e colocar responsabilidades, do tipo, delega para tua filha, Mariazinha, você está responsável por cuidar as luzes da casa. Durante o dia, viu uma luz acesa? Apaga. Posso contar com você? Porque, olha, o seu papel vai ser fundamental para que a gente consiga diminuir a nossa conta de luz. Então, eu preciso de você, o seu papel é importante. Tá claro o que você tem que fazer? Eu posso contar com você? Posso te deixar responsável por apagar as luzes da casa? Ok. E aí você vai delegar pro Joãozinho. Joãozinho, você vai cuidar, desligar os ventiladores da casa, né? A esposa vai fazer isso, o marido vai... Delega e deixa claro pro outro que ele é extremamente responsável pro resultado como um todo, né? Então, os líderes têm esse papel fundamental. Seja você o líder da sua casa ou da sua empresa, ou da sua equipe, do seu grupo, dos seus amigos, você é o responsável por isso, né? É dar liberdade para as pessoas de agir de forma autônoma, né? De ter esse empoderamento, de ela agir para isso, mas motivar as pessoas o tempo todo a ser proativo, né? A ser autorresponsável. É mostrar a importância do outro cumprir o seu papel para um resultado final, né? Que cada coisa que ele fizer vai interferir no resultado final, né? Sempre com foco ali, nesse exemplo que a gente deu aqui, o foco é diminuir a conta de luz, né? Então, ouvir as ideias, ouvir as suas sugestões, ter uma visão de um todo, né? Para que você consiga desenvolver essa autorresponsabilidade no outro. Porque você gera autoconsciência, você como colaborador, né? Ou como filho, aqui no nosso exemplo, você entende que o seu trabalho bem executado é essencial nessa cadeia. Que se você não fizer isso, né, a empresa vai ser prejudicada, a conta vai ser prejudicada. Então, não é só uma tarefa, é uma responsabilidade, né? Então, quando os profissionais, né, se sentem responsáveis por suas demandas, e a gente aqui na empresa trabalha muito isso com os empresários para trabalhar essa consciência da colaboração, não é porque é lindo colaborar, mas é porque a colaboração, né, que está diretamente ligada à autorresponsabilidade, ela gera engajamento, ela gera comprometimento e isso é alimento, é combustível para o seu resultado. Né? Para você ter resultado, você tem que ter uma equipe engajada, uma equipe comprometida. Então, quem tem que trazer, que despertar aqui, cutucar isso na equipe é a liderança, né? É a liderança, para melhorar essa capacidade, essa habilidade. Né? Isso vai melhorar a comunicação na sua casa, na sua equipe, né? Na sua liderança. Melhora a comunicação, melhora o engajamento, melhora o comprometimento, e, consequentemente, vão melhorar os resultados, né? Então, é isso, né? Você trabalhar isso, fazer com que eles entendam que, olha, você é parte importante de um todo, né? Tá fazendo sentido aí, gente? Ó, a Val falando, ai, como é difícil ser líder. Não é fácil ser um bom líder, né? Por isso que a gente tem tanta liderança mequetrefe, né? Hoje, seja em casa, né? Ou seja no trabalho, porque a liderança ela não tem nada a ver com crachá, tá, gente? Ela é uma habilidade, é uma competência, é uma soft skills que precisa ser desenvolvida e hoje ela é indispensável no mercado de trabalho, né? A gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso, mas
É você olhar a liderança como um todo. Não é fácil, é um desafio, né? Mas ela é necessária para tudo que você faz, mesmo que você não seja o chefe, né? Você pode ser a liderança sem ser o chefe, né? Porque tem muito chefe por aí que não é líder, mas isso é assunto para uma outra aula, né? Então, o que é que acontece, né, gente? Quando a gente culpa alguém, né? A gente está condenando essa pessoa, né? Então, você é culpado, você derramou o copo de água aqui, tá culpando, tô condenando ela por isso. E quando nós nos culpamos, né, acontece a mesma coisa. Então, talvez você não tenha o hábito de culpar o outro, mas você tem o hábito de se culpar. Culpa é minha, né? Isso gera uma condenação, né? Thaís tá rindo, né, Thaís? Eu sei porque você tá rindo, amiga. Então, vamos lá. Apontar o erro dos outros. Quando você faz isso, quando você aponta o erro no outro, você tá impossibilitando essa pessoa de tomar qualquer atitude diferente. Porque você já decretou culpado, pá, bateu o martelo ali, culpado, pá, né? Não é assim que a gente vê nos tribunais, né? A gente tá assistindo uma série aqui de uma advogada maluca lá que fica defendendo os assassinos. E assim, bateu o martelo ali, pá, culpado, né? Acabou. Você não tem chance de ter uma atitude diferente. Agora, sim, porque ele é culpado, né? Então, o que ele faz? Já que ele é culpado, acabou ali, né? Agora, quando você é responsável, tá? Você reconhece o que foi feito e se você tem plenas condições aí de reverter a situação, né? Você tem condições de fazer diferente, de transformar aquilo ali num aprendizado, né? E até mesmo numa inspiração. Olha pra tua vida aí, quantas vezes você não cometeu uma cagada lá atrás, que aquilo te gerou um aprendizado tão grande que muitas vezes te inspira a ser diferente, a fazer diferente, porque você aprendeu com aquilo lá. Agora, todas as vezes que você se declarou ou te declararam culpado, pá, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. E isso tanto para o ambiente profissional, tá? Quanto para o ambiente pessoal. Olha como você está agindo dentro da sua casa, nas suas relações, com o seu subordinado, com o teu chefe, enfim, né? Quando eu aponto o dedo para o outro e falo, você é culpado, você tirou a chance dele de fazer diferente. Você já decretou, pronto, acabou, tá? Então, cuidado com as palavras, tá? Já é uma coisa importante. Quando você se responsabiliza, por exemplo, pelos seus erros diante dos seus filhos, né? Ou das pessoas que te rodeiam, do seu marido, dos seus amigos, você estimula o outro a fazer o mesmo. Fala, putz, não, isso aqui foi erro meu, responsabilidade minha, vamos fazer diferente, né? Olha como o sentimento é leve, né? Não tem acusação, né? Ele tem inspiração, ele tem coragem, ele tem busca de alternativas, né? Então, da mesma forma, né, que a gente aprendeu a culpar os outros, porque sim, nós somos ensinados a isso, né? Do ser humano, buscar se culpar, da tendência primária a apontar o dedo, né? Então, da mesma forma que a gente aprende a culpar o outro, nós também podemos desenvolver essa autorresponsabilidade. Então, como eu falei no início, ela é uma soft skills, é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode e deve ser desenvolvida, né? Val, isso mesmo. Sem acusação fica mais fácil de procurar uma solução. Exatamente. A gente não está procurando de quem é a culpa. Não interessa. Vamos juntos buscar uma solução, né? Isso gera aprendizado, né? Então, essa soft skills, essa habilidade de se autorresponsabilizar, de deixar a culpa de lado e aprender a se responsabilizar pelas coisas, ela é extremamente necessária, né? Mas você precisa se dedicar para aprimorar essa técnica, porque até hoje, talvez você tenha trabalhado com a culpa. Então, é uma mudança de comportamento, uma mudança de mindset, uma mudança de hábito, né? Mas a autorresponsabilidade, ela é uma condição sine qua non para você se tornar o protagonista da própria vida. Porque aí você consegue tomar as rédeas, né? Então,
como a gente vem falando desse protagonismo, né? Então, para que eu seja esse protagonista, eu preciso ter a autorresponsabilidade muito bem instalada, né? Ela tem que fazer parte dos meus comportamentos, do meu pensamento, das minhas falas, né? Porque quando as coisas acontecem que elas não geram o resultado que você quer, o resultado não foi o que você esperou, quando a sua vida não tá do jeito que você gostaria, diante das merdas que acontecem, né? A gente tem duas opções. A gente pode assumir a responsabilidade por esses resultados, aprender e mudar, né? Ou seja, ser o protagonista. Ou a gente pode escolher o papel de vítima e achar um culpado, né? Se eximir dessa autorresponsabilidade, colocar o do outro na reta, né? E colher os resultados. Então, diante de tudo que nos acontece, esquece o culpado, né? Aconteceu alguma coisa, exemplo, bati o carro. Ai, bati o carro, ok. Ai, mas a culpa não foi minha, bateram atrás. Eu não tô falando de culpado, ok. Qual é o papel que você escolhe? Lembra lá do nosso poder fenomenal extraterrestre de escolha, né? Todo ser humano tem o poder da escolha. Você escolhe diante de qualquer situação se comportar como a vítima ou como protagonista, tá? Porque o protagonista, ele é autorresponsável. Ele entende que, ok, aquela situação ali, ó, já foi. Como é que eu posso resolver isso? Agora, a vítima não. A vítima vai sentar na calçada, vai chorar, vai fazer um escândalo, vai falar que ele é culpado, né? Vai, né, arrumar uma confusão no trânsito, ela vai ficar ali, não vai resolver nada, vai arrumar mais problema para a vida dela, né? Então, diante de qualquer situação, vida profissional ou vida pessoal, a gente tem duas escolhas. Como é que você escolhe se comportar? Como a vítima ou como o protagonista, tá? E, gente, sério, eu tenho treinado uma galera, acompanhado e atendido muitos executivos e gestores de empresa nesses 5 anos de empresa que eu tenho, e eu percebo cada vez mais, assim, que a diferença que existe, né, entre os líderes, né, os gestores, os executivos que são extremamente prósperos, que têm sucesso, e os que são limitados. Aqueles que são fazedores de dinheiro e aqueles que são batedores de ponto, né? Porque esses que são limitados, em geral, eles pensam muito, eles refletem, só que o pensamento deles é sobretudo no que pode não dar certo. Putz, o que pode não dar certo, né? E aí, essas pessoas, né, elas se tornam especialistas em justificar as suas falhas, em explicar por que as coisas não deram certo, porque o foco dela tá no que não vai dar certo. Então ela já tem várias respostas para isso. Então ela é aquele contador de historinha nato, né, que justificam seus resultados. Isso acontece nesse exemplo que eu dei aqui com empresários e gestores, mas eu tenho certeza que em algum momento aconteceu com você também, né? De você focar numa coisa, né? Você tá acontecendo uma coisa, você já tá pensando em todas as historinhas que você vai contar para justificar um resultado ruim, né? Normalmente são pessoas que têm muitas ideias, mas que realizam pouco. É exatamente assim, é mudar o foco. Porque quando você tá com o foco no que não vai dar certo, o que cresce? Tudo que eu foco cresce. O que não vai dar certo, né? Agora, se eu tô com foco no que vai dar certo, e aí tem todo um pensamento sabotador no meio também, né? Mas esse profissional, essa pessoa que tá com foco ali no que pode não dar certo, ela tem até muitas ideias, porque ela precisa dessas ideias para contar as historinhas, né? Mas ela não consegue finalizar as coisas, né? Ela não consegue ter êxito, ela não consegue realizar de fato o que ela quer, né? Essas ideias dela, e é mais legal assim, as ideias costumam estar certas, né? São boas as análises dela, só que como ela não vai pra frente, ela tá com foco no problema, elas não realizam, elas não acontecem, e ela de novo usa as suas historinhas, né, pra justificar isso aí. E as pessoas que são realizadoras, né, ao contrário aí das limitadas, as pessoas que são realizadoras, elas geram boas ideias também, né? Talvez até nem sejam as melhores ideias, talvez as ideias nem sejam delas, sabe?
mas elas são capazes de colocar as coisas em prática, de fazer acontecer. Não estão focadas ali no problema, em procurar um culpado, em ver quem que é feito. Não. Foco na solução, né? No que pode acontecer, colocar as coisas em prática. E essas pessoas que têm esse pensamento, a coisa pode até não dar certo, sabe? Mas quando dá uma coisa errada, elas não ficam reclamando, não ficam justificando, procurando historinhas, tá? Então, gente, essas pessoas que têm esse mindset de sucesso, vamos chamar assim, né? Elas assumem que elas estão aonde elas se colocaram, né? E tem sabedoria, tem humildade, né? Tem o ego controlado, né? Para buscar aprender com os erros, né? Para parar, olhar e pensar, poxa, o que eu posso fazer para eu ter um resultado melhor da próxima vez? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Essas pessoas com esse tipo de mindset, elas não desistem dos seus sonhos na primeira vez que deu errado, né? Pelo contrário, elas aprendem, né? O Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele, né, na biografia dele lá, ele fala que ele foi ser entrevistado, sei lá, e aí o repórter perguntou pra ele, pô, cara, mas tu já errou 999 vezes, você vai continuar tentando criar isso aqui? Ele falou, vou. Porque eu já encontrei 999 maneiras de como não fazer. E eu estou mais próximo do meu resultado, né? Como a gente tem trazido esse pensamento para o nosso dia a dia, né? De não desistir de fato dos sonhos, diante dos obstáculos. E ser autorresponsável para isso, né? E nessa minha caminhada aí de educador empresarial ou dos atendimentos do coach, eu tenho conhecido todo tipo de empresas, todo tipo de profissional, todo tipo de pessoa, tá, gente? E é fato, as pessoas autorresponsáveis, elas são muito mais otimistas, são muito mais motivadas, independente da circunstância, né? E a gente tá vivenciando isso nesse momento, tá? Então, às vezes, a pessoa consegue ser autorresponsável, motivada e otimista, mesmo que ela não receba aquilo que ela merece, sabe? Elas continuam dando o melhor de si, elas continuam sendo produtivas, elas continuam sendo alegres, né? Então, quando as circunstâncias, né, se tornam adversas, quando dá alguma merda aí, elas simplesmente escolhem não reclamar, não criticar, sabe? Muito menos culpar a empresa, culpar os dirigentes, porque elas se sentem daquele jeito. Então, é uma constatação vivencial que eu tenho disso, e elas têm muito mais resultado, sabe? Elas estão sempre em busca de solução, e quando elas não encontram, elas vão buscar alguma forma, né? Baixa o ego, pega a sabedoria e vai para aprender, né? Elas criam maneiras de buscar essa solução, elas são extremamente criativas porque elas estão abertas para a solução, né? Então, o meu convite para vocês, gente, é que vocês possam se responsabilizar pelas suas vidas, pelo seu resultado, sabe? Aceite esse presente que a gente tem, que é o livre-arbítrio, né? Mas usa ele com a sabedoria da autorresponsabilidade, né? Se responsabilize pelas coisas. Responsabilidade é diferente de culpa. A gente não tá falando de culpa, a gente tá falando de responsabilidade. É se autorresponsabilizar pelos próprios resultados, né? Pelos seus próprios resultados. Porque tem uma vida inteira esperando por você, né? Mas você precisa assumir essa competência que é indispensável, né? E a gente fica às vezes querendo mudar o outro. Eu não mudo o outro, né? Eu tenho poder de mudança dentro de mim. Eu me mudo, né? Mas quando a gente muda, o nosso mundo também muda. Isso é fato. Então para de querer mudar o outro, de achar culpado no outro, de querer que o outro faça assim, e faça isso na sua vida, né? Se você quer colher resultados diferentes, você precisa agir diferente, né? Assumir que você é o responsável pelos resultados que você vem colhendo e agir para mudar isso, né? Os resultados que você tem hoje, eles são resultados de um plantio que você fez lá atrás. Se você quer colher uma coisa diferente ali na frente, você precisa plantar coisas diferentes agora. Então faça, gente, haja de forma autorresponsável,
Faça o melhor que vocês podem agora, na condição que vocês têm agora, tá? Para que quando a gente tem uma condição melhor, a gente possa fazer melhor ainda, tá? Então, autorresponsabilidade, condição sine qua non para a gente realizar todos os nossos sonhos, todas as nossas metas, sejam pessoais ou profissionais. Laís, acabei de lembrar de você com essa frase que eu falei aqui. Vou falá-la de novo. Se você quiser colher uma coisa diferente ali na frente, você precisa plantar uma coisa diferente hoje, tá? Não dá, gente, pra querer colher batata plantando mandioca. Faz sentido, galera? Olha aí, já chegou arrasando. Pessoal, esse é o recado da nossa aula de hoje. Agora é com vocês. Quem tem dúvidas, como diria um amigo meu, dúvidas, ódios ou traumas, me contem aqui. A gente tem uns minutinhos ainda.